Bem-vindos ao canal do YouTube do árbitro internacional Carlos Calheiros. Vamos abordar no vídeo 04, e me perdoem a serenata canina, mas o bairro tem muito cachorro. Tá? Vamos abordar o árbitro de emparceramento e seu comportamento. Tá? O que ele tem que fazer num evento? Quais são as suas responsabilidades? Entre outras, entregar os certificados de norma e os certificados, não só de norma de jogador, de título, né? Como também os certificados de arbitragem. Tá? O Swiss Manager é um sistema maravilhoso, muito diferente do Swiss Perfect, muito mais avançado. Eu poderia até comparar que você anda num triciclo no Swiss Perfect e você anda numa Ferrari no Swiss Manager, certo? Tá? Então é muito diferente. Eu fui possivelmente um dos árbitros que foi um pouco reticente em aprender o Swiss Manager, porque ele tinha uma interface inicial, uma tela inicial que me preocupava, né? Me preocupava. Não ficava claro o caminho das pedras. Aí estudei, enchi a paciência dos amigos, fui aprendendo, perguntei em cada torneio, cada rodada, perguntei, né? Então, enchi a paciência de muita gente, mas aprendi, tá? Por que eu falo isso? Porque quem tem que cuidar do emparceramento em um evento? A FIDE nos informa isso. Mas você sabe quem tem que fazer o emparceramento em um evento? O árbitro auxiliar, o árbitro adjunto, o árbitro principal, o diretor do evento. Quem tem que fazer o emparceramento é um especialista na área de emparceramento. Ele deve conhecer o sistema, mas tem que conhecer de informática também, tá? Então, é uma junção de vários assuntos, vários fatores, para que você consiga emparcerar. E o que é o mais principal em tudo isso? No comportamento do árbitro, também estaremos sempre falando nisso, mas o principal de tudo isso, dentro de todo esse sistema, dentro de uma competição, é a segurança. É um dos pontos principais, certo? Outro ponto principal é a pontualidade, tá? Você tem que ser pontual. O emparceramento tem que sair no horário previsto. Qual é o horário previsto? Onde é que está isso no regulamento? Não existe. O horário previsto é, de preferência, o maior tempo possível antes da rodada, certo? Se você me perguntar assim, qual é o melhor tempo antes da rodada? Se a rodada for às 3 horas, certo? E você puder fazer o emparceramento no dia seguinte, no dia anterior, faça. Muito bom. Tá? Se você não tiver como fazer o emparceramento no dia anterior, tipo 10 horas da manhã, publicar o parcelamento, a rodada sendo às 15 horas, perfeito, muito bom. O que não pode acontecer, por quê? Por uma questão de segurança, principalmente para a organização, como também para os jogadores. Os jogadores precisam se preparar. O que eu quero dizer, os jogadores precisam se preparar. Hoje nós temos na área de informática milhões de partidas disponíveis, de 90% dos jogadores, certo? Então, se eu sei com quem eu vou jogar, eu tenho condição de ir na internet e buscar as partidas do meu adversário e saber o que ele joga. O que ele joga de brancas, o que ele joga de negras, que abertura que ele gosta de jogar, qual é a abertura que ele mais ganha ou mais perde. Tá? Então, o principal é o maior número de horas possíveis de antecedência a publicar o emparceramento. Tá? Então, vemos aí
um costume que é comum entre os árbitros. Eu tenho uma opinião formada a respeito disso, mas a FIDE é um pouco, como se diz, rígida nesse sentido. E ela nos informa o seguinte: emparceramento publicado não muda. Tá? Quando pode mudar o emparceramento publicado? Tá? Em um ou outro motivo pode mudar. Mas eu tenho outra ideia a respeito disso. Tá? Então, o emparceramento muda, é refeito se 2 jogadores já tiveram jogado entre si. Mas o sistema, certo? Essa é uma regra antiga, né? O sistema não deixa os jogadores voltarem a se enfrentar, a não ser que tenha sido partida não jogada. Isso não vai acontecer. Se o parcelamento fosse feito manual, certo? Como era antes, tinha chance disso acontecer porque o árbitro que fazia o parcelamento podia errar, não se aperceber que os 2 jogadores já tinham jogado entre si. Mas hoje é uma das regras principais. Eu tenho alguns comentários a respeito disso. Tá? Por exemplo, eu já mudei emparceramentos em alguns eventos? Já. Mas dentro de alguns parâmetros. Por exemplo, tinha muito tempo antes do início da rodada para eu fazer isso, para mudar o emparceramento, certo? Por quê? Isso dá condições dos jogadores retificarem a sua preparação. E uma outra coisa, não eram os emparceramentos das primeiras mesas acabavam não mudando. Tá? Eu mudei o meu emparceramento quando ainda se fazia no Swiss Perfect, principalmente porque o Swiss Perfect tinha um problema de bug. Depois da 5ª rodada, ele dava um problema muito grande em muitos eventos. Então, eu acabei mudando e fui muito criticado por isso. Até hoje escuto alguns comentários, mas paciência, tá? A gente aprende com isso. Hoje modificaria? Possivelmente não. Tá, mas, por exemplo, por que eu faria um novo emparceramento hoje? Se houve, por parte da arbitragem, um erro no lançamento de um resultado, certo? Mas existe tempo hábil para fazer isso sem causar danos aos jogadores? Não. Então não vou modificar o emparceramento, tá? Vou retificar a pontuação do resultado após a rodada terminar, mas os jogadores vão jogar como estão, certo? Um jogador uma vez me disse, em 1990, né? Olha, Calheiros, você me colocou com o resultado trocado no emparceramento, certo? Eu quero que você retifique. Eu falei, vou retificar. Mas 5 minutos antes da rodada, com 90% ou 80% dos jogadores sentados, isso não vai acontecer agora. Não, mas estou sendo prejudicado, vou reclamar, vou para o comitê de apelação. Falei, é seu direito, não tem problema nenhum, é um direito seu. Mas agora você vai jogar com esse jogador, certo? O que aconteceu? O jogador que reclamou trucidou o seu adversário. Não ficou pedra sobre pedra, certo? Quando ele veio entregar o resultado, eu entreguei uma folha de papel A4, em branco para ele. Ele olhou assim e disse, Calheiros, desculpe, essa folha é para quê? Essa folha é para você fazer o seu recurso ao Tribunal de Apelação, pelo emparceramento incorreto. Ah, não, eu ganhei a partida, não tem problema, não vou fazer nada, certo? Bom, esse foi um dos casos. Outro caso foi, aqui no Brasil também, com o Swiss Perfect também
Então, nós tivemos o seguinte caso. Tinha uma jogadora isolada, com uma determinada pontuação, e as outras 6 jogadoras que vinham na sequência tinham meio ponto a menos, certo? Por uma coincidência muito estranha, todas as jogadoras que vinham na sequência, certo? Com meio ponto a menos, tinham a mesma preferência de cor, certo? Entre elas. Então, uma das regras, né, que é básica, se o jogador que está isolado tem que escolher uma jogadora, certo, que alterne ou iguale essa cor, vai fazer isso com a jogadora que estiver mais perto dele. O que é mais perto dele? Na numeração, teoricamente, se a jogadora que está isolada com 5 pontos tem o número 20, e as jogadoras que estão abaixo, com meio ponto abaixo, são a jogadora 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, teoricamente, ela deveria jogar com a jogadora número 1. Tá? Alterna a cor, iguala, não interessa a rodada, vai jogar com essa jogadora. O Swiss Perfect, por algum motivo que não se sabe o que ele acabou pegando a jogadora número 6, a última, a mais fraca. Né? Sendo que as cores são iguais para todas, deveria ter pego a de mais perto. Houve reclamação do técnico, houve reclamação da jogadora, como é que pode, onde já se viu, tal. O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no relato anterior do outro evento. Essa jogadora que era número 6 ganhou da número 20 e destroçou o jogador. Não ficou pedra sobre pedra. E saiu contente da partida, certo? E o técnico saiu dando risada também. Então, eu passo essas informações para vocês saberem como lidar. Tá? Tem que seguir a regulamentação? Temos que seguir a regulamentação. Mas temos que levar em conta, analisar a situação. Né? Por exemplo, se é um resultado trocado na mesa número 1, entre os jogadores que deveriam decidir o evento, existe um resultado que foi lançado errado, que fez com que esses 2 jogadores fossem parcerados incorretamente. Tá? Eu faria o parceramento novamente, porque os melhores jogadores, os que têm melhor pontuação, devem jogar e disputar o título. Eles têm o direito de fazer isso. Então, nesse ponto, eu faria novo parceramento. E aqui me leva a entrar em outro assunto que é muito importante, que muitos árbitros não fazem este processo. Confiam muito nas suas habilidades, nas pessoas que trabalham, e não fazem. A segurança é o principal. Então, a conferência dos resultados tem que ter. Não me interessa se fulano ou beltrano, se Zezinho ou Guinho são competentes, lançam bem. Somos humanos. E quando nós temos uma competição macro, tá? E hoje a maioria das competições são macro, você tem que ter a conferência. Então, terminou a rodada, ou antes de terminar a rodada, 2 árbitros devem ir conferindo os resultados. O que é conferir os resultados? Conferir o resultado da planilha que foi entregue, das 2 planilhas que foi entregue, ao ser passado na folha de emparceramento. Está lá, mesa 1, fulano com fulano, mesa 2, mesa 3. Então, temos lá os resultados. Um dos árbitros pega a planilha, certo? E fala, mesa 25, brancas, Jorge. Aí o outro árbitro responde, mesa 25, brancas, Jorge. Confere. Mesa 34, pretas, José. Confere. E você vai
como se diz, conferindo tudo, tá? Fatalmente você vai achar erros, porque o ser humano é falho, ele se equivoca, ele está cansado, tá? Então, pode acontecer. E um erro lançado, certo? O que ocasiona? Um emparceramento incorreto, um emparceramento diferente. Tá? Então, tem duas conferências que você tem que fazer. Primeiro, o lançamento da planilha para a folha e o lançamento da folha para o Swiss Manager. E você tem que fazer o mesmo processo. Tá? Como é que eu faço? Vai lançar aí, vai conferir, vou. Então eu digo 11001. Vou falando os resultados das brancas, da mesa 1 até a mesa que for necessária. Então falo lá, 11011 meio, 01001 meio, 001 e vou aí por diante. Terminei de fazer isso, aí o árbitro que está conferindo, aí ele fala para mim, e aí eu confiro no computador também. Tá? Isso é importantíssimo, tem que ter a conferência, não pode deixar de ter. Tá? Agora, o importante para o árbitro de emparceramento é a reunião de tudo isso. Ele tem que saber todos, ou se possível, a maior parte da regulamentação do sistema suíço, como funciona a flutuação dos jogadores. Por que ele tem que saber? Ele é obrigado a saber? De preferência, se puder saber, sim. Por exemplo, em rodadas pares, os jogadores devem igualar as suas cores. O que é igualar as suas cores? A quantidade de cores. Rodadas par, tenho que ter 3 brancas e 3 negras. Rodadas ímpares devem alternar as suas cores. Então, rodadas ímpares, 7 rodadas, eu devo ter 4 de pretas e 3 de brancas ou 4 de brancas e 3 de pretas. Obrigatoriamente. Tá? E esse, como se diz, antes era mais fácil, por exemplo, quem é o jogador BAE, certo? Então, se tinha 101 jogadores, o jogador BAE era o jogador 101. Hoje, se nós temos 101 jogadores, o jogador BAE é normalmente o 101. Por quê? Vamos ter 50 encontros, um jogador vai sobrar e vai ser o BAE. Nos emparceramentos seguintes, certo? Quem vai ser o BAE? Tá? O Swiss Manager, ele preza muito pela cor, certo? E que os jogadores tenham a modificação, a alternância das suas cores. Tá? Então, se nós temos num grupo 11 jogadores, certo? Qual é o jogador que vai descer? Não é o 11º. Pode coincidir que seja o 11º, tá? Ok? Mas não necessariamente. Então, nós teremos, teoricamente, e tudo isso é teórico, tá? Teoricamente, nós teremos 5 jogadores com preferência branca ou preta e 6 jogadores com preferência branca ou preta. Esse grupo de 6 jogadores, o último grupo, o jogador do último grupo que tenha uma cor a mais, será o que vai descer ou o que vai ser BAE. Tá? Ok? Para descer de grupo, também a mesma coisa. Tá? Agora, ele tenta fazer o emparcelamento da melhor forma possível, ou seja, a alternância de cor é muito forte. Ok? Tá? Então, voltando ao comportamento do árbitro, falei muitos detalhes que são importantes, mas o comportamento do árbitro. Qual é o comportamento dele? Ele faz o emparceramento, ele publica, coloca para os jogadores saberem com quem joga, certo? Uma coisa importante, o regulamento do evento tem que estar na parede do salão. Eu tenho que saber quais são os desempates, eu tenho que saber o horário das rodadas, eu tenho que saber tudo. O jogador tem que saber.
Então você tem que pôr o regulamento na parede, tá? Então, o que acontece? Ele faz isso e depois o que ele faz? Muitos dos árbitros hoje de computador ficam sentados na mesa, assistindo o desenrolar do evento. Eles têm que ser atuantes, eles têm que ir para campo, eles têm que ajudar. Não podem ficar sentados lá aguardando só os resultados. Se a partida pensada, 90 mais 30, é uma eternidade. Vai ficar muito tempo pensado. Ele tem que girar, ele tem que ajudar, ele tem que verificar algumas coisas, ele tem que colaborar, ele tem que ser mais do que somente um árbitro de computador, de sistema. É importante o trabalho dele? Muito importante. Mas se for só isso, ele fica reduzido, né? Ele não tem muito o que melhorar, o que evoluir, tá ok? Então, vamos pensar nisso, aqueles árbitros que gostam de ficar sentados, façam um exame de consciência, vejam se não podem melhorar seu comportamento, sua atitude, tá? Se não podem ajudar a organização mais, ok? Se gostaram do vídeo, deem um like, registrem-se e toquem o sininho. Dúvidas? Por e-mail, caleirosjazz@gmail.com. Obrigado.